Olá galera, sou o professor Ailton e a gente vai iniciar agora a primeira aula da semana sobre primeira lei de Newton. Vamos lá? Então, de maneira geral, a gente afirma que as leis de Newton descrevem como a ação das forças influencia no movimento dos corpos. Esse é o primeiro aspecto. No caso específico da primeira lei, ela afirma que um corpo permanece parado ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força atue sobre ele, certo? Muito importante isso aí. Enquanto nenhuma força atuar sobre o corpo, ele vai permanecer ou parado ou em movimento retilíneo uniforme. Existem várias aplicações que a gente pode entender baseado na primeira lei de Newton. Uma delas é o uso do cinto de segurança. Quando você faz o uso do cinto de segurança, e o carro vem a colidir, ao invés de você tomar um choque, você vai diminuindo a velocidade aos poucos, né? Você vai diminuindo o impacto, ou seja, você vai perdendo energia aos poucos por cinto de segurança e você vai ser protegido, certo? Então, mais uma vez enfatizando, a lei de Newton é válida para qualquer coisa, né, que envolva interações, seja planeta, seja cinto de segurança, seja movimento, lançamento de foguete. Então, a lei de Newton é muito válida, beleza? Então, agora vamos fazer 3 questões de vestibular para vocês verem como é que é cobrado esse assunto. Então, vamos para a questão 1. Diz assim: considere um grande navio, tipo transatlântico, movimentando-se em linha reta e com velocidade constante, né? Velocidade cruzeiro. Em seu interior existe um salão de jogos climatizado e nele uma mesa de ping-pong orientada paralelamente ao movimento do navio. Então, aqui, no primeiro parágrafo, a gente já tem uma informação muito importante, ó, que o movimento do navio está em linha reta e ele também está em velocidade constante, ou seja, esse navio é referencial inercial. E o que é referencial inercial é aquele que não afeta no movimento de outros objetos, certo? É como se ele estivesse parado. Continuando. 2 jovens resolvem jogar ping-pong, mas discordam sobre quem deve ficar de frente ou de costas para o sentido do navio. Segundo um deles, tal escolha influenciaria no resultado do jogo, pois o movimento do navio afetaria o movimento relativo da bolinha de ping-pong. Nesse contexto, de acordo com as leis da física, podemos afirmar que, então, quando ele fala que a lei da física, está falando da primeira lei, né? Primeira lei de Newton, e de acordo com esse texto, a gente vai marcar o que é verdadeiro e o que é falso. Ó. A letra A diz assim: a discussão não é pertinente. Realmente, a discussão não é pertinente. Os cabas estão falando aí besteira. Não é pertinente. Pois, no caso do navio, se comporta como um referencial não inercial. Não, está errado. O navio é um referencial inercial, né? De acordo com o que a gente já viu. Letra B. A discussão é pertinente, errado. A discussão não é pertinente, né? Então a letra B já está errada. Né? Tem 2 erros, né? Também diz que é não inercial. A discussão é pertinente, está errado. Não é pertinente, independente do que fala. O resto do item já está dizendo que está errado, né? Pois no caso o navio se comporta como referencial inercial, afetando tal. Nem vamos terminar de ler. Letra D. A discussão não é pertinente, beleza. Né? Os caras estão viajando na maionese, não é pertinente, pois o navio se comporta como referencial inercial, beleza, não afetando o movimento da bola. Pronto, letra D. Letra D é a nossa letra correta. O navio é um referencial inercial e não afeta no movimento da bola. A próxima questão, ó, Cefet, né? A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante, que em seguida choca com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido... Né? Eita, repetiu aqui a pergunta, né? Não esqueci isso aqui, está lá em cima já. A letra A diz que é o princípio da inércia, a letra B diz que é a ação de uma força externa, a letra C diz que é a ação de uma ação e reação, né? Não está falando em relação à terceira lei de Newton aqui, né? E também não está falando do atrito. Então, a nossa dúvida seria entre a letra A e a letra B. A letra A diz que justifica devido ao princípio da inércia. O que é que o princípio da inércia diz? Que um corpo permanece parado ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, o cara vem no skate e mudou o movimento. Se mudou o movimento, ele não está de acordo com o princípio da inércia. E se ele mudou o movimento, é devido a uma força externa. Letra correta, letra B. Certo?
é uma aplicação da primeira lei, né? Uma explicação de acordo com a primeira lei, mas o motivo da queda foi a força externa. Vamos para a questão 3 para encerrar. A mecânica clássica baseia em 3 leis fundamentais, estabelecida por Sir Isaac Newton e apresentada pela primeira vez em 1686 na sua obra Principia, né? Os princípios matemáticos da filosofia natural. Com relação às leis de Newton, podemos afirmar que, a afirmativa A1, uma das consequências da primeira lei é o fato de que qualquer variação do vetor velocidade em relação ao referencial inercial, ou seja, qualquer aceleração, deve estar associada à ação de forças. Questão verdadeira, né? Se houver força, o corpo vai mudar seu estado de movimento. Senão, vai ficar parado em movimento retilíneo uniforme. A segunda lei diz assim, conhecida como princípio da dinâmica, realmente, a segunda lei, estabelece que a aceleração de um corpo submetida a uma força externa resultante é diretamente proporcional à massa. Não, né? Ela não é diretamente, ela é inversamente proporcional, certo? O princípio da dinâmica, mais a massa e a aceleração, elas são inversamente proporcionais. Então, letra B está errada. A terceira, as forças que atuam sobre um corpo originam-se em outros, que consiste na sua vizinhança. Uma força é apenas resultado da interação mútua entre dois corpos. Assim, de acordo com a terceira lei de Newton, né, com a terceira lei, é impossível existir uma força isolada, uma única força isolada. Realmente, ação e reação, o próprio nome diz, né? Para toda ação tem que ter uma reação, ou seja, um corpo A faz uma ação, o corpo B faz uma reação. Se não tem a reação, não tem força. Então, essa questão fica correta, A1 e A3. Beleza, gente? Valeu, até a próxima.